Qual é a diferença de uma pessoa tímida para uma pessoa introvertida? Quais seriam as vantagens de ser tímido no mundo atual? Bom, o psicólogo Carl Jung, suíço, já falecido, na verdade ele se formou em psiquiatria, depois acabou migrando para clínica psicológica. Ele criou uma teoria diferenciando os tipos psicológicos das pessoas, que seria uma teoria de personalidade. Nessa teoria, ele dividiu as pessoas em introvertidas e extrovertidas. Bom, o que seria uma pessoa introvertida comparada a uma pessoa extrovertida? Uma pessoa introvertida é uma pessoa que volta a sua energia para dentro. Ela costuma ter sua energia aumentada quando está sozinha, quando está na sua própria companhia. Ela tende a se sentir melhor sozinha do que nos grupos sociais. Então, eu diria, numa linguagem bem popular, uma linguagem talvez bem compreensível, seria uma pessoa mais fechada, na verdade. É uma pessoa muito voltada para si, pessoa mais reservada, uma pessoa que fica mais na dela. Não necessariamente ela vai ter um problema para falar em público, ou vai ter um problema de fobia social, um medo excessivo social. Não necessariamente ela vai ter essa dificuldade que costuma ser bem natural nas pessoas. Aliás, falar em público, muitas pesquisas constataram que é um dos principais medos do ser humano. Ela só é uma pessoa que não se revela tanto, uma pessoa mais discreta, uma pessoa realmente na sua, voltada para si. Agora, uma pessoa extrovertida seria semelhante àquela pessoa que conversa com todo mundo, que é espontânea, que faz mais coisas ao mesmo tempo, faz diversas atividades ao mesmo tempo, é agitada, é muito comunicativa, vamos supor, gosta muito de uma festa, ela se relaciona facilmente em grupo, ela se energiza mais nos contatos sociais que ela tem. Seria basicamente um exemplo de uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa ela mais voltada, como diz a própria palavra, para o externo, para o exterior. Então, o que acontece em pessoas introvertidas? Muitas pessoas introvertidas são grandes escritores, por exemplo. Pessoas que ficam no seu canto e, de repente, as palavras surgem. Eles têm uma habilidade muito de reflexão, assim, tem uma capacidade maior reflexiva. Elas são pessoas que pensam antes de fazer as coisas. São pessoas que lidam bem com ofícios no qual a sua criatividade possa ser explorada. No caso, a sua independência, a sua individualidade, enfim. Agora, uma pessoa tímida, na realidade, ela é uma pessoa que teme os contatos sociais. Timidez vem muito do medo. Seria uma pessoa realmente que tem, talvez, pode se encaminhar numa tendência à fobia social, a realmente a ter
ter medo, fugir das relações sociais. Diferente do introvertido, que ele não necessariamente teme as relações sociais. Isso é uma pessoa mais observadora, vai interagir da maneira dele. Às vezes vai fazer até um discurso em público, vai falar em público. Talvez vai planejar muito bem antes e vai conseguir lidar com essa situação. Mas não é uma pessoa que teme essa situação. Entende a diferença? Bom, qual seria o lado bom de ser tímido? Olha, eu acredito que o tímido, ele, como costuma ser uma pessoa mais medrosa, pode evitar muitas confusões pelo fato de ser tímido. Esse talvez seria um lado bom de uma pessoa tímida, que ela evita confusões na vida devido à sua timidez. Ela não tem nem coragem por exemplo, talvez ofender uma pessoa ou criticar excessivamente uma pessoa. Enfim, também são pessoas que tendem a ser muito observadoras. Não raramente você encontra tímidos com poder enorme de síntese. Eles conseguem observar as situações, criar uma lógica interna dos seus ambientes e acabar criando uma síntese dos acontecimentos, que seria um resumo do que essa pessoa viveu. Também não raramente são pessoas muito sensíveis, às vezes têm uma sensibilidade enorme, conseguem captar ações, captar eventos ou até interpretar de uma forma previsiva o que acontece ao seu redor. Não são pessoas que necessariamente não estão entendendo as situações sociais, muito pelo contrário, às vezes elas entendem, só que elas têm receio de participar dessas relações. Mas na realidade eles entendem muito bem o que está acontecendo no seu mundo. E você já chegou a se perguntar se as pessoas tímidas, que você considera tímidas, são tão tímidas assim? Ou só são tímidas enquanto a gente não dá uma oportunidade para elas se comunicarem, para elas começarem a realmente expressar suas ideias? Talvez são pessoas que demoram um pouco para interagir mais nos ambientes sociais, elas preferem observar primeiro, ou é da sua natureza observar primeiro para depois poder chegar às suas conclusões e aos poucos ir se acostumando com o ambiente. Até referencio aqui o que o Luiz Fernando Veríssimo, escritor gaúcho, dizia. Ele defendia a tese que não há uma pessoa mais tímida na realidade do que o extrovertido. Por quê? Não é com essas palavras que o Luiz Fernando Veríssimo explicou essa ideia, mas acontece que o extrovertido ele chama atenção ao falar, ao se expressar, ao precisar se expressar. Talvez ele pode ser tão tímido ou mais do que aquela pessoa calada que tá na realidade demonstrando uma certa curiosidade, tem um ar de curiosidade pelo simples fato de ela estar quieta no canto, observando. Às vezes demonstra até um poder futuro de liderança maior, uma liderança mais autocrática, talvez. Então,
timidez necessariamente não tem a ver com falar pouco, isso não, com certeza. Timidez é uma inibição, na realidade. Essas pessoas que falam muito nos círculos sociais, que são extremamente extrovertidas, talvez elas estão contendo seu próprio nervosismo, a sua agitação, com o próprio hábito de falar, de se expor, enfim. Bom, espero que tenha ficado compreendido aí as diferenças e até o lado bom de ser tímido. Apesar de que às vezes eu desconfio um pouco do poder que os tímidos possam ter hoje na sociedade, como ela tá muito competitiva, às vezes no mercado de trabalho, às vezes as pessoas elas têm que se sobressair muito, elas precisam se impor muito para conquistar uma posição no mercado de trabalho, ou até para sair bem na faculdade, por exemplo, quando tem trabalhos no qual tu precisa se apresentar, mas na realidade timidez é mais comum do que você imagina. O percentual é altíssimo de pessoas tímidas.